E Daniel orava 3 vezes por dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Bom dia, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos com as janelas abertas para Jerusalém. Glória a Deus. O capítulo 6 de Daniel nos conta a história de Daniel na cova dos leões. Daniel, um escravo dos cativos de Judá, foi levado para a Babilônia, esteve no reino de Nabucodonosor, de Nabonido, de Belsazar, do rei Dário, que já é um medo, e de Ciro, o persa. Daniel cresceu naquele império babilônico e depois o império medo-persa. E o rei Dário o colocou como um dos 3 grandes líderes, pois havia 120 províncias e Daniel era um dos 3, comandava 40 províncias. Os homens com inveja inventaram uma história contra Daniel para que ele fosse pego, punido e perdesse o seu cargo. Pessoas invejosas. Pois bem, Daniel, quando soube do decreto, ao invés de se esconder, ao invés de procurar a ajuda do rei, ele foi procurar a ajuda do Rei dos Reis. Ele entrou em sua casa, entra no quarto, feche a porta, não é assim que diz a música? Não é assim que Jesus ensinou? Ele entrou no seu quarto. E o quarto dele tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém. Eu quero lhe convidar nessa manhã a abrir as janelas da tua alma, as janelas da fé, na direção de Jerusalém. E 3 vezes ele se punha de joelho, posição de humilhação. De joelho é melhor, diz o hino antigo. E orava, dava graças. Graças te dou, Senhor, porque estou em um cargo de honra aqui nesse império medo. Senhor, graças te dou pelos meus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Graças te dou pelo rei Dário, é meu amigo. Graças te dou. Aleluia. Ele estaria sendo condenado, mas estava orando e dando graças diante de Deus, como sempre costumava fazer. Ou seja, era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia, com um detalhe: janelas abertas para Jerusalém. Por que janelas abertas para Jerusalém, pastor João Denis? Porque de Jerusalém vem a bênção. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade de Davi. Jerusalém é a cidade que Deus diz que está desenhada na palma das suas mãos. Jerusalém, segundo o profeta Ezequiel, está situada geograficamente no centro do planeta Terra. Ezequiel 5:5. Tu és Jerusalém, no meio das nações te coloquei, no meio das terras que estão ao redor de ti. Jerusalém é a cidade de Davi. Jerusalém é a cidade do Messias. Jerusalém é o local onde Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras para buscar a sua igreja. Jerusalém, cidade de paz. Haja paz sobre Jerusalém. Prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Por isso Daniel orava com as janelas abertas para Jerusalém. Ele entendia que a bênção do Senhor estava em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém. Então ele entendia que Deus estava em Jerusalém. A Bíblia diz, através do profeta Ezequiel, que Deus voltará a habitar em Jerusalém. Meu Deus, há um mistério de Deus sobre esse lugar. No centro do planeta Terra, Jerusalém, cidade de Davi, cidade do grande rei, cidade amada, cidade do Messias, Jerusalém. Oremos. A nossa Jerusalém não é apenas a terrestre. Nossa Jerusalém é a celeste.
E quando nós oramos com janelas abertas para Jerusalém, nós estamos com as janelas voltadas para o céu. Nós estamos pensando nas coisas que são de cima. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, os discípulos voltaram para Jerusalém, subiram ao cenáculo e perseveraram unânimes em oração. Jerusalém é lugar do Pentecoste. Jerusalém é lugar da resposta. Jerusalém é lugar da vitória. Aleluia. Jerusalém é o lugar onde o Senhor Jesus irá reinar. Uma Jerusalém celeste, uma Jerusalém terrestre, uma Jerusalém da igreja, uma Jerusalém de Israel, mas é Jerusalém. Aleluia. Por isso, nesta manhã, nós vamos também orar, como Daniel, com as janelas abertas para Jerusalém, com o nosso pensamento no céu, aguardando de Deus a resposta, aguardando de Deus a solução do problema. O decreto estava assinado e Daniel perderia o cargo e morreria. Mas ele foi orar com as janelas abertas para Jerusalém. Será que o seu problema é maior do que o de Daniel? Ele saberia que estava condenado, não poderia orar a nenhum outro Deus. Mas ele resolveu fazer o que ele sempre fazia. Não mude sua rotina por causa do ímpio. Não perca seu tempo por causa dos incrédulos. Não perca seu tempo com aqueles que não creem. Permaneça na sua rotina de orar com as janelas abertas para Jerusalém. Permaneça com a sua rotina devocional. Permaneça com a sua vida de piedade. Paulo diz, pratica a piedade. Exercita-te, Timóteo, em piedade. Porque o exercício físico para pouco aproveita, mas como esse homem sobe a montanha, subamos a montanha da fé. Aleluia. Nos exercitando em piedade para a glória de Deus. Janelas abertas para Jerusalém. Senhor, nesta manhã eu quero te apresentar a vida dos teus filhos que creem nesta palavra. Nós cremos, Senhor, que há um mistério sobre essa cidade. A cidade de Melquisedeque, cidade do grande rei. Melquisedeque era rei de Salém, rei de Jerusalém. Senhor, essa é a cidade que Davi conquistou. É a cidade que o Senhor Jesus chorou sobre ela. É a cidade que o Senhor prometeu voltar sobre o Monte das Oliveiras. Há um mistério do Senhor sobre essa cidade e nós oramos nesta manhã também com as nossas janelas voltadas para Jerusalém. Receba o nosso clamor. Daniel estava condenado pelos homens por um decreto feito especificamente para condená-lo, por uma situação que criaram para condenar o inocente. Mas ao invés de reclamar com o rei, ao invés de se queixar, ao invés de fazer a sua defesa perante o tribunal, ele preferiu dobrar os joelhos e orar na direção de Jerusalém. Nesta manhã nós queremos também nos prostrar diante da tua face. Reconhecer que só vem de ti a vitória, o livramento dos homens invejosos, dos homens maus, daqueles que querem que nós entremos na cova dos leões. Nós queremos nessa manhã orar com as janelas abertas para Jerusalém e o Senhor há de fechar a boca dos leões. O Senhor há de fechar a boca dos leões. Porque Daniel orou com as janelas abertas para Jerusalém. Senhor, nós oramos nessa manhã pedindo o livramento do céu. Pedimos que anule o decreto do inimigo e livre Daniel. Livre o teu filho, livre a tua filha, livre o teu servo, a tua serva que está com as janelas abertas para Jerusalém. Assim oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Mantenha as janelas abertas para Jerusalém.